Boa noite, queridos casais da equipe Nossa Senhora. Boa noite a toda a nossa super-região, Maranhão, Piauí. Por iniciativa do casal regional Dídimo e Rosalva, está acontecendo este momento de reflexão formativo para toda a nossa região. E o tema que vamos discorrer nesses poucos minutos será sobre o testemunho do casal cristão. Quero assim agradecer a oportunidade de poder partilhar com vocês todos este momento e neste momento as orientações a partir daquilo que o movimento propõe, como a palavra de Deus que fundamenta a nossa exposição. Tudo está com base numa frase do capítulo 1 dos Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 1, versículo 8, que passo a ler. Mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, em Samaria e até os confins do mundo. E sereis minhas testemunhas. Esta frase quero frisá-la bem para que se compreenda a partir das palavras de Jesus na Samaria, na Judeia e até os confins do mundo. Isto para dizer que o testemunho cristão não é para um tempo específico, mas para todo o tempo, para toda a eternidade. E esta orientação dá-se a partir do momento em que Jesus volta aos céus, que nos deixa como orientação a sua palavra, a sua doutrina. E o movimento das equipes Nossa Senhora para este ano de 2020 nos apresenta como tema de estudo Casal Cristão, alegria da igreja, testemunho para o mundo. Alegria da igreja e testemunho para o mundo. E na divisão dos itens nós vamos acompanhar aqui a partir da convocação, santidade, tema santidade, compreender que ser santo é o chamado universal que o Senhor nos faz, para que, respondendo a sua palavra, isto venha crescendo no dia a dia. É um trabalho que se constrói. A santidade não se faz sozinho, ninguém é santo sozinho, mas em comunidade. Por isso é que quando a palavra nos propõe ser santo como ser testemunho e trazendo isso para a realidade matrimonial, compreende-se com toda a perfeição que é necessário que compreendamos que não podemos nos isolar por trás de uma falsa piedade e assim por diante. O dom da graça de Deus é oferecido a todos, ao mais forte, ao mais frágil. Portanto, é na limitação humana que vamos desenvolvendo e crescendo em santidade e vida. Claro que a partir do compromisso que se assume, no nosso caso, cristãos casados. O caminho da santidade em casal é o que o tema nos dá a partir da citação no Gênesis capítulo 2, versos 18 a 24. E assim, como eu disse, ninguém é chamado a ser santo sozinho, mas em comunidade. E o casal é a comunidade que edifica e faz acontecer a igreja na casa, a igreja na família. E
a partir da resposta de um Deus que não deixa a sua criatura por excelência, que é o homem, sozinho. Ele cria o primeiro homem do limo, isto é, do barro, da terra, e tira dele para compor a sua companheira, ossos dos seus ossos, carne da sua carne, no caso da sua companheira Eva, para nos apresentar um companheirismo como um processo que fortalece o nosso caminhar e o nosso responder a Deus e a sua graça. E como casal ainda dentro desse patamar cristão por excelência, que é um dever, é uma obrigação nossa fazermos a diferença, pois, segundo a palavra de Deus que acabamos de ouvir, e vós sereis minhas testemunhas, e vós que aprendeste de mim, e vós que me acompanhaste, e vós que estiveste comigo, sereis minhas testemunhas até o fim dos tempos. E esse fim dos tempos significa para nós que o tempo de Deus é eterno. Não podemos dizer, em relação aos valores, o que era ontem, hoje não presta mais, não vale mais. Isso tudo para referir-se ao dever sagrado da família, que é contribuir para a edificação do reino de Deus na terra, do reino de Deus onde quer que estejamos. Portanto, fragilidade, cultura atual, desigualdades sociais, isso deve ser enfrentado como uma dificuldade, provação, ou seja, mas que nos ajuda a viver esse processo de testemunho, mesmo quando estamos diante de uma maioria que vive o contrário. Portanto, gerar filho e educá-los na fé para os valores é a nossa obrigação, E vamos encontrar obstáculos, como sabemos. É importante e fundamental que tenhamos consciência desses obstáculos, aos quais somos chamados a enfrentá-los sempre no companheirismo, nunca no isolamento. Portanto, testemunhar a fé, testemunhar a nossa condição de casados, pois o sacramento do matrimônio nos reporta ao amor que Cristo revelou para com a sua igreja, e este amor foi tamanho, segundo São Paulo, que ele se entregou por ela, isto é, se deixou martirizar na cruz, sacrificando-se a si mesmo, para que a igreja tivesse vida, para que nós tivéssemos vida em Jesus Cristo. Por isso, a consciência de termos inimigos, pessoas que pensam, que falam diferente, isso deve ser algo muito natural na nossa vida, mas não com pretexto, vamos usá-lo com pretexto, porque isso vem atrapalhar o nosso caminhar na fé e para Deus, sobretudo como testemunhos. E na qualidade, na condição de testemunho cristão como casados, a partir desta consciência, vem a exigência da oração. A oração nos reporta a Deus e traz para nós essa necessidade de buscá-lo sempre. Nunca nos esquecemos. Ninguém pode ser santo sem invocar as graças de Deus. E este invocar a graça de Deus é uma atitude importantíssima, que tem um valor grandioso, pois é o modelo que Jesus nos dá ao ensinar os seus discípulos o valor da oração. Mateus capítulo 5, versículo 5 a 13, ele nos dá esse modelo. Quando orardes, dizei: Pai nosso, o pão nosso, perdoai-nos, assim
como nós. Portanto, a oração do Pai Nosso nos traz esta consciência do valor de sermos uma comunidade, de sermos uma família e de não pensarmos em nós sozinhos. Logo, o cristão não pode ser egoísta, aquele que pensa só em si, mas é alguém que esteja aberto para viver esta realidade maior do companheirismo, da vida em comunidade, no nosso caso, da vida em família. Portanto, deixemos-nos crescer nesta condição para compreender o valor da vida da graça expresso dentro da nossa comunidade, casa, comunidade e família, onde a igreja adquire aí o seu sentido real e a sua fortaleza. Comprometer com a vida de oração, oração pessoal, oração conjugal. Por isso, o movimento exprime, expõe, nos apresenta esses meios eficazes do nosso encontro com Deus através da invocação permanente, individual, conjugal e também em família. Como Igreja de Jesus Cristo, temos um privilégio que nenhum outro povo, que nenhuma outra cultura possui, e este privilégio é de termos no nosso meio a fonte da vida, Jesus presente na Santa Eucaristia. Jesus presente na Santa Eucaristia. É um desejo de Jesus, quando no Evangelho segundo Lucas ele expressa: tenho desejado ardentemente comer convosco esta Páscoa antes de sofrer, pois vos digo, não voltarei a comê-la até que ela se cumpra definitivamente no reino dos céus. Viver o sacramento da Eucaristia em nós é uma condição que o próprio Jesus, em sua palavra, a partir do capítulo 6 do Evangelho segundo João, versículo 53, ele expressa com muita clareza, diante da dificuldade de compreensão, diante dos discípulos que viram a multidão se dispersar, indo embora, mas ele diz: se não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tereis a vida em vós. Ou seja, sem a Eucaristia, entende-se aqui com muita clareza, segundo a palavra de Deus, que sem a Eucaristia nós não possuímos Jesus Cristo e nem Ele está conosco. Não tereis a vida em vós se não estiverdes em comunhão comigo. E esta comunhão se dá através da Santa Eucaristia. É a grandiosidade da Igreja de Jesus Cristo. São Paulo vem depois mencionar que tudo que a Igreja ensina a partir das suas raízes é o que recebeu do Senhor. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 seguinte: tudo que eu recebi é o que vos transmito. São Paulo expressa aqui a grandeza da Eucaristia, a nossa obrigação de zelar por ela, a nossa obrigação de vivê-la de maneira plena e de não conseguir sequer viver sem a Eucaristia. Estamos em um período de pandemia em que as igrejas permaneceram fechadas até agora, não sei até quando vão reabrir. Mas eu questiono muito como sacerdote este fechamento, esse encolhimento, ao alimentar do medo dos nossos padres, dos nossos bispos, e como o povo ficasse aí abandonado com essas transmissões online, essas coisas, o que não preenche por inteiro. Deveria haver uma outra maneira de não deixar o povo sem a Santa Eucaristia. Fazendo um parênteses, em nossa diocese, uma senhora devota se dirigiu a um padre dos nossos e disse com essas palavras: padre, os senhores não estão fazendo como aquela passagem do Evangelho
os falsos pastores, quando vê um perigo, foge, deixa as ovelhas aí, porque nós estamos com tanta sede e nem comungar podemos, porque as igrejas estão fechadas. Então essa expressão daquela senhora, na sua simplicidade, até pediu licença: me desculpe o que vou dizer, mas é o que eu sinto como fiel. Estamos cedendo de Deus e a igreja, que nos deveria acolher, não está acolhendo, não está cumprindo o seu papel. Isso sirva de reflexão para mim e para todos nós sacerdotes que alimentamos o medo até nesse período todo. E nesse processo do testemunho cristão, como discípulos de Jesus Cristo, quero chegar a um ponto muito importante, que é ser casal santo hoje. Eu disse no início que sereis minhas testemunhas até os confins da terra. Isto nos revela que não há um tempo específico para ser o testemunho, até o fim do mundo, até o fim dos tempos. Portanto, a questão da fé, a questão dos valores, nunca caducam na nossa vida, não deveria acontecer, e isto de fato está acontecendo. Vou me basear aqui num texto muito conhecido, que é Tobias, capítulo 8, verso 1 seguinte. E me detenho a partir do versículo 4 do livro de Tobias, para expressar o verdadeiro valor de quem compreende a fé, de onde eu venho, como cheguei até aqui e o que eu pretendo edificar com a minha fé. Não é uma brincadeira, como estamos percebendo hoje, diante da fraqueza de muitos casais cristãos, até casais de movimentos da igreja, falando do nosso também, das equipes, que é um movimento que apresenta mais formação, mais orientação, para que se viva melhor. Então ouçamos Tobias, capítulo 8, podemos acompanhar, versículo 4. Então Tobias encorajou a jovem, com quem acabara de se casar, com estas palavras: levanta-te, Sara, e roguemos a Deus, hoje, amanhã e depois de amanhã. Estaremos unidos a Deus durante essas 3 noites. Depois da terceira noite, consumaremos nossa união. Porque isso aqui é importantíssimo, porque somos filhos dos santos patriarcas e não nos devemos casar como os pagãos que não conhecem a Deus. Somos filhos dos santos e não devemos nos casar como pagãos que não conhecem a Deus. Levantaram-se, pois, e ambos oraram juntos fervorosamente para que lhes fosse conservada a vida. E Tobias disse: Senhor Deus de nossos pais, bendigo-vos o céu, a terra, o mar, as fontes, rios, com todas as criaturas que neles existem. Vós fizeste Adão no limo da terra e deste-lhes Eva por companheira. Vós sabeis, ó Senhor, que não é para satisfazer a minha paixão que recebo minha prima como esposa, mas unicamente com o desejo de suscitar uma posteridade pela qual o vosso nome seja eternamente bendito. Suscitar uma posteridade para que o vosso nome seja eternamente bendito. E Sara acrescentou: tem piedade de nós, Senhor, tem piedade, e fazei que cheguemos juntos a uma ditosa velhice. A expressão de Tobias aqui nos dá um
tapa na cara quando nos diz: o meu propósito de casar-me com esta minha prima é de fazer suscitar uma posteridade pela qual o vosso nome seja eternamente bendito. Suscitar uma posteridade pela qual o nome de Deus seja bendito. O que nós cristãos estamos fazendo em relação a esta preocupação, a este propósito que Tobias apresenta na sua oração conjugal com sua esposa, com quem acabara de se casar, sua prima Sara. Eu não me caso para satisfazer as minhas paixões, mas por ser filho de santo, por ter uma tradição sagrada, quero continuar esta tradição através da minha posteridade, de onde ele pede a força a Deus para viver esta grandeza. E nós, casal dos nossos tempos, estamos favorecendo, permitindo que os nossos filhos vivam como pagãos, como quem não conhece a Deus. A valorização da sexualidade, onde está em nossa cabeça? Onde está em nossa cabeça? Porque nos esquecemos deste valor que nos trouxe até aqui. Não somos tão velhos, mas até as orientações de nossos pais, isto que Tobias expressa na sua oração, estava presente. E a partir de agora, muitos de nós estamos contribuindo para que a banalização da sexualidade aconteça até diante dos nossos olhos, dentro das nossas casas, permitindo aos nossos filhos que praticam esses desvalores, esses contravalores, com a desculpa de dizer que estamos em tempos novos, tempos modernos, as coisas estão assim mesmo, tal, não quero ofender, não quero parecer durão. Onde está a nossa consciência, a nossa convicção de fé? Portanto, Tobias nos dá um tapa na cara. E ser testemunho como casal é ter esta mesma orientação de Tobias para que se viva intensamente o sacramento do matrimônio, com a pretensão de alcançar a santidade, é claro, mas sendo testemunho, porque sem ser testemunho da fé e sem conservar os valores inerentes à fé, nós não vamos chegar à santidade nunca. A espiritualidade deve estar presente em nossas vidas. E o que o movimento propõe, por ser um movimento de cunho espiritual, espiritualidade conjugal, que contribui para a nossa edificação, é um dos pontos específicos, e digamos, o maior movimento, para que vivamos a nossa espiritualidade. Os PCEs, que todos eles nos encaminham para a compreensão desta necessidade. Portanto, sejamos casais que saibam testemunhar a nossa fé através de uma vida orante, de uma vida que nos leva ao compromisso da valorização desta espiritualidade, não minha, não da minha mulher, mas uma espiritualidade que envolva os dois, por isso conjugal. Não posso me permitir de buscar a santidade sozinho quando o meu cônjuge não está afim. Portanto, a confissão deve ser buscada pelos dois, a Santa Missa deve ser celebrada pelos dois, as orações no cotidiano devem ser rezadas pelos dois, e assim por diante.
Isso é um processo que exprime este caráter de conjugalidade em nossas vidas. Tanto sejamos, de fato, pessoas abertas a este compromisso, a esta realidade grandiosa, e não nos deter a uma expressão não verdadeira. Voltando aqui a um ponto importante, que é a falsa piedade, como a arrogância também por parte dos que se sentem melhor. O tema de estudo este ano traz um item denominado inimigo da santidade, que são duas correntes, gnosticismo e pelagianismo. O que é isso, né? A expressão da palavra de Deus nos apresenta como arrogância por parte de uns que se sentem melhores por se achar mais intelectual, arrogância intelectual, e o farisaísmo, uma falsa piedade. Até o esforço pessoal para viver os PCS pode ser compreendido de forma errada nesse sentido. Se eu vivo os pontos concretos, já me sinto uma pessoa realizada, pronto, estou vivendo o que o momento propõe, está ótimo, estou fazendo. Mas o que esses pontos estão exprimindo na minha vida de fé? Não se pode pensar assim. Os PCS não podem ser vistos como fim, mas como meio. Não é pelo fato de eu fazê-los todos que eu vou dizer, já sou santo, a minha equipe toda é santa, porque todos estamos fazendo os PCS. Sim, essa é uma obrigação, mas um meio para chegarmos à santidade. Não é o fim, é um caminho. Os PCS são caminhos que o Senhor nos propõe: oração, diálogo, compreensão, meditação da palavra, etc. São meios eficazes para nos ajudar a entender esta realidade que somos chamados, sermos testemunhas. Portanto, irmãos caríssimos, aqui penso de ter dito alguma coisa ligando esta realidade do tema que escolhi como testemunho, trazendo o nosso tema de estudo para partilharmos neste momento. E quero, assim, agradecer a todos por ter convivido esse momento, mesmo não de forma como sempre gostaríamos, estarmos aí conversando, mas estamos nos ouvindo e partilhando os valores que acreditamos contribuir para a nossa edificação. Estou já com muita saudade das reuniões de equipe de base, as minhas equipes de Grajaú, as minhas equipes de Barra do Corda e etc. E quero assim pedir a todos que rezemos, mas nos encorajemos sobretudo para não nos deixarmos vencer pelo medo, pois o medo está fazendo com que muitas pessoas estão adoecendo mais que aqueles que são atingidos, infectados pelo coronavírus. O medo está levando muitas pessoas a se adoecerem do que a própria doença. Então saibamos administrar essa situação toda. Insista com o seu pároco na sua paróquia: por favor, me deixe entrar na igreja, me deixe poder participar da missa e receber a Santa Comunhão, não aguento mais. Faça essa insistência, porque eu repito o que disse antes, eu vejo que nós, sacerdotes, deveríamos ser os primeiros a encorajar e não alimentar o medo. Que o Senhor nos ajude e nos dê a graça, a compreensão do que é, de fato, sermos testemunhas, não só agora, mas até o fim dos tempos. E, com base na oração de Tobias, compreender a grandeza do sacramento do matrimônio. Não é viver uma paixão, mas um compromisso
em conservar uma posteridade que possa louvar, bendizer o nome do Senhor até o fim dos tempos. Esse dever hoje é nosso, essa obrigação hoje é nossa, e devemos imprimir no coração dos nossos filhos para que vivam esta realidade. Pois se não formos fortes, convictos, corajosos, a ponto de defender com autenticidade a nossa fé e os valores cristãos, quem fará por nós? Portanto, que o Senhor nos abençoe, nos dê graça de uma compreensão maior, e fique com Deus e Ele nos acumule de graça e bênção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.